Olá, aqui quem fala é Vinícius. Nesse vídeo nós vamos falar de uma funcionalidade bem interessante no sistema de gestão Hot Lucros, que é a parte de controle de cheques. Antes da gente entrar na funcionalidade, eu queria ressaltar duas coisas para você. Primeiramente é o seguinte: existem dois tipos, duas formas de você trabalhar com cheque no sistema. A primeira é quando você recebe um cheque aí na sua loja. Vamos supor que uma pessoa te fez uma compra de um produto seu e te pagou com 2 cheques. Então, existem casos em que as pessoas consideram esse cheque como um dinheiro no caixa. Ele vai entrar no caixa como sendo um dinheiro, tá? Mesmo se o cheque for a prazo, for pré-datado. Enfim, então tem essa situação. Você pode considerar o cheque sendo um dinheiro, e tem a segunda situação que não. Como que é a segunda situação? A pessoa te pagou com um cheque, você vai cadastrar os cheques dela no sistema, e quando esse cheque for conciliado, ou seja, quando esse cheque entrou com fundo, você for no banco para receber esse cheque, ou quando você repassa esse cheque para terceiro, aí que sim que ele vai abater no seu sistema e vai entrar como dinheiro. Então assim, vamos mostrar como que funciona as duas formas, tá? Para a gente entender bem. Então a primeira coisa é o seguinte, só relembrando, na nossa primeira aula a gente falou que aqui em configurações, formas de pagamento, nós definimos aqui algumas formas de pagamento. Entre elas nós definimos uma com o nome de cheque, correto? Então vamos pegar como exemplo aquele cliente que nós já estávamos trabalhando, que é o João Luiz da Silva. Então o cliente está com R$8.000 em aberto, tá? Vamos supor que o cliente foi aí e te deu um cheque de R$500 e você quer considerar esse cheque como um dinheiro. O que você vai fazer então? Você vai vir aqui no cliente, realizar pagamento, tá? Define para qual caixa que vai o dinheiro, e aqui na forma de pagamento você vai colocar cheque, certo? Então você vai definir cheque e aqui você define o valor. Está me pagando um cheque de R$500, certinho. Vou vir em pagar, pronto, ele vai quitar R$500 da conta do cliente. Vou cancelar esse recibo. Então ele vai quitar R$500 e ficou 7.500. Se eu vim aqui no meu caixa, tá? No meu caixa local, que foi onde eu mandei receber o dinheiro, ele vai estar lá o seguinte: o saldo inicial do caixa foi R$240, entrou 500 e está 740. Dos R$500 que entrou, ele quitou no cliente essas faturas, essas parcelas aqui referente a cada uma dessas vendas, certo? Então essa aqui é a forma de você trabalhar com cheque quando você quer considerar que aquele cheque é um dinheiro, tá? E agora existe a segunda forma. Qual que é a segunda forma? Da pessoa te passa um cheque e você não vai considerar aquele cheque até então como um dinheiro, enquanto esse cheque você não tiver, por exemplo, ido lá no banco e recebido esse cheque ou repassado para terceiro. Então a gente vai dar essas duas situações como exemplo. Para a gente cadastrar um cheque, então, como que nós vamos fazer? Então o cliente João Luiz da Silva, está devendo R$7.500, vamos conferir se é esse valor mesmo. Isso, 7.500. Vamos supor que ele te deu 2 cheques de R$500. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em cheques, adicionar, tá? Nós vamos cadastrar o cheque para o cliente. Então vou pôr aqui o nome do cliente, em qual caixa que eu vou receber esse cheque. Isso aqui a gente pode alterar depois. Vamos colocar, por exemplo, no caixa local o número do cheque. Então vou criar aqui um número qualquer. O dono, pode ser que o cheque seja de terceiro. Vou colocar aqui, o cheque é da Maria Antônia. Telefone, você pode colocar o telefone do cheque. Tá, o valor, vamos pôr aqui R$500 que esse cheque foi me fornecido, é um cheque de R$500. O vencimento, vamos supor que esse cheque está vencendo para o dia 20/4/2015. Aqui na verificação, com fundo, sem fundo ou pendente, vamos colocar aqui inicialmente como pendente, que eu não verifiquei, não fiz nada, e o status está como não conciliado. Aqui você pode pôr uma observação qualquer, tá? Vamos salvar. Então tá, registro incluído com sucesso, não foi cadastrado o cheque. Agora vamos cadastrar um segundo cheque, tá, do mesmo cliente, tá, no valor de mesma coisa, recebendo caixa local, outro número, no valor de R$500 também. Vamos supor que esse cheque seja do próprio cliente. Vou colocar assim. Então vou pôr o telefone aqui dele. Vou colocar o valor do cheque, R$500. Esse cheque, vamos supor que não é um cheque à vista. Vamos colocar aqui, vai vencer para hoje, então 18/4/2015. Então vamos deixar ele também pendente, que eu não fiz nenhuma verificação. Eu vou salvar. Então tá lá, meus 2 cheques foram cadastrados, cada um com R$500.
Então, que tipo de situação pode acontecer? Não sei se você geralmente segura o cheque ou repassa para frente. Vamos supor que você foi lá no banco, vamos supor que você segurou esse cheque, tá? Você foi lá no banco para receber o cheque, beleza, tem que estar com fundo, entrou direitinho. O que você vai fazer então? Depois que você verificou que o cheque está ok, você vai vir aqui, tá, no sistema, vai vir aqui marcar o cheque. Então, vou pegar esse aqui do dia 18/4, que ele me passou, tá, que era um cheque à vista. O que você vai fazer? Você vai editar ele. Antes de eu alterar, deixa eu só mostrar para você uma outra coisa. Aqui em cima a gente tem um calendário de cheques, tá? E o que acontece? Ele me mostra os cheques que eu tenho para receber. Então ele me fala, ó, tem um cheque, né, com esse número que eu vou receber hoje, e no dia 20 tem outro cheque, tá bom? Então eu posso editar, eu posso clicar aqui, ele vai abrir a tela com as informações do cheque. É a mesma coisa se eu tivesse clicado aqui em cheques, aqui do lado esquerdo, tá? Em cheques, selecionado o cheque e fosse em editar. Então beleza, eu abri aqui a tela com as informações do cheque. Vamos supor que esse cheque está com fundo, então eu vou marcar ele aqui com fundo. E eu vou marcar o status aqui, ó, por exemplo, tá como não conciliado, eu vou marcar como conciliado, esse cheque entrou. Aqui na observação você pode escrever alguma coisa, né, se você quiser. E aqui no caixa você define para qual caixa que vai, né, entrar esse dinheiro. Então vamos supor que depois que eu fui lá, né, no banco e recebi esse cheque, se você pegou esse dinheiro e trouxe para o seu estabelecimento, você vai colocar que foi para o caixa local. Se esse dinheiro já foi só transferido para uma conta no banco sua lá, você deixa aqui num outro movimento que você vai estar configurando, né? Vamos deixar aqui, vamos supor que eu peguei esse dinheiro e já coloquei ele no banco. Então eu vou colocar para receber no caixa do banco. Então eu venho aqui, confiro tudo certinho, eu venho em salvar. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? O cheque ele vai sair da minha lista dos cheques pendentes, e se eu vir aqui no meu caixa banco, ele vai mostrar o seguinte, olha, no dia 18/4, que é hoje, o saldo, né, do caixa iniciou com 3.700, entrou 500, então ele está com um total de 4.200. Se eu abrir aqui o caixa, o que ele vai mostrar para mim? O sistema ele quitou R$ 450 da venda de número 12, foi a parcela 2 de 10 nesse valor, e quitou na venda 11 a parcela 2 de 10 no valor de R$ 50. Então ele quitou lá no cliente, foi no cliente, verificou que ele estava pendente, que estava para vencer mais recentemente, e quitou, e entrou no meu caixa. Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que esse cheque aqui eu repassei para frente. Peguei esse cheque, paguei um aluguel, paguei uma conta que eu estava devendo, enfim. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no cheque, tá? Você vai editar esse cheque. Se você repassa esse cheque para terceiro, então vamos vir aqui, ó, repassado para terceiro, viu? Você vai mudar o status para, né, não conciliado para conciliado. E aí o que vai acontecer? Você pode pôr uma observação aqui, por exemplo. Foi repassado cheque para pagamento do aluguel, por exemplo. Ok. Então você vai marcar como repassado para terceiro, mudou para conciliado. E aqui, para qual caixa que vai entrar esse dinheiro? Mas como assim? Se estou saindo, como assim entrar? Espera aí que eu vou te explicar. Primeira coisa que o sistema faz é o quê? Quando você marca um cheque como conciliado, a primeira coisa que ele vai fazer é quitar as contas do cliente. Então, quando ele quita a conta do cliente, ele vai dar entrada no seu caixa. Se o cliente pagou, seja com cheque ou da forma que for, ele vai entrar no seu caixa. Então, vamos por etapa. Primeira coisa, então, mudo aqui para repassado para terceiro, coloco uma informação qualquer e mudo o status para conciliado. Eu vou salvar aqui como no caixa local, tá? Eu vou salvar. Então, ele salda meus cheques pendentes. Se eu falar no meu caixa local, no dia 18, entrou então até o momento, né, R$1.000, tá? Mas aí o que entrou agora foi essas duas entradas, as 9,2, né? Que foi uma de 200, que ele quitou a venda número 11, a parcela 2 de 10, e também da venda número 11 ele quitou R$300 da parcela 3 de 10. Então, juntando os dois, deu R$500. Mas e aí, Vinícius, como é que eu faço com essa conta que eu paguei? Tranquilo, agora você vai lançar uma conta a pagar, tá? Vamos supor que você pagou um aluguel. Só para a gente relembrar, como que a gente lança uma conta? Se o meu se essa modalidade de conta não estiver cadastrado nos meus fornecedores, o aluguel, eu tenho que vir aqui e cadastrar em fornecedores. No caso aqui já está cadastrado, já tinha deixado configurado aluguel. Então agora eu só vou lançar uma conta a pagar. Para eu lançar uma saída no caixa, como é que eu faço? Eu posso vir em contas a pagar e adicionar, ou eu posso vir aqui nesse calendário de contas a pagar e apertar adicionar, ou também eu posso vir aqui no caixa, eu vou entrar em qualquer caixa e apertar a saída.
Qualquer um vai para essa tela aqui. Então eu vou definir de qual caixa vai sair o dinheiro, qual forma que eu paguei esse dinheiro, vamos colocar aqui cheque. Qual que for o fornecedor, aluguel. Você pode pôr uma observação qualquer, né? Referente ao cheque, por exemplo. Aí você vai colocar o valor da parcela, R$500, a data, tá, que você fez esse pagamento, foi hoje, e o status você já pagou, vou mudar, vou colocar já como conciliado. Quando eu salvar, como o status estava como conciliado, ele não vai nem dar nenhuma inclusão aqui nesse calendário de contas a pagar. Quando eu for lá no caixa, tá, no caixa local, ele vai mostrar que teve uma saída de 500. Então, o que vai acontecer? Abriu o dia 15, 18. Então, olha, às 9h04, eu realizei um pagamento de aluguel, um valor de R$500, que foi uma saída no meu caixa, tá bom? Se eu vim aqui no cliente pesquisar ele, o João Luiz da Silva, ele vai estar quitado, estava 7.500, agora está 6.500, então foi os R$1.000 que foram quitados, viu? Se eu vim nas informações dele aqui, eu consigo visualizar, né? Eu tenho aqui uma aba de cheques e eu visualizo todos os cheques dele, que ele já me passou. Então, olha, esse cheque 98765, né, o dono dele é João Luiz da Silva, né, tem as informações do dia que foi passado, o dia que conciliou, o status está conciliado, foi com fundo. E aqui nesse outro cheque, como foi repassado para terceiro, se eu vir aqui na observação, ele vai me mostrar. Foi repassado o cheque para o pagamento do aluguel. Foi aquela observação que eu coloquei, tá? Então aqui no cheques você vai ter toda uma lista, tá, dos cheques que o cliente já te passou. Se porventura o cheque tivesse com fundo, o que você iria fazer? Vamos lá então, vamos cadastrar outro cheque aqui, só para a gente testar. Vamos lá de novo para o João Luiz da Silva, um pouquinho, caixa local. O cheque é do Antônio Araújo. O valor do cheque é R$100, vai vencer no dia 18. Ok, vou salvar o cheque. Suponhamos que esse cheque estava sem fundo. O que eu iria fazer? Vamos supor que eu conferi que esse cheque estava sem fundo. Eu vou lá nos cheques, né? Vai ter o cheque pendente aqui. Eu vou selecionar ele, vou editar. E eu vou marcar ele sem fundo. Quando ele está sem fundo, eu não vou mudar ele para conciliar, porque não entrou dinheiro nenhum, está sem fundo. Então eu vou salvar. Esse cheque vai ficar com status de sem fundo, vai ficar aqui pendente, certo? Depois que você regularizar, né, vamos supor que a pessoa te passa outro cheque, aí o que você vai fazer? Se ela te passar outro cheque, você exclui esse. Você exclui esse do sistema e cadastra outro. Se ela te pagar com dinheiro, você exclui esse e faz um recebimento normal no cliente, como se fosse um dinheiro. Vem aqui no cliente, manda receber, normal. Tá? Realizar pagamento, enfim. Então, vamos parar por aqui nesse vídeo. Esse vídeo tinha como objetivo, então, informar, né, e mostrar como que funciona essa modalidade de cheque. Espero que tenha ficado bem claro, né, essa questão. Sempre lembrando, qualquer dúvida, deixe um ticket para nós, envie um e-mail, que a gente vai, com toda atenção, vai estar te respondendo, tá bom? Então, te aguardo até o próximo vídeo. Até mais. Então, tchau, tchau.